Irmãos e irmãs, mais um momento em que nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras para meditar nela. Adorar ao Senhor em culto, seja familiar, seja público, é uma oportunidade de expressarmos o nosso reconhecimento de quem Deus é, de que Ele é o único de ser adorado, de quem nós somos, pecadores que carecem da graça e da glória de Deus, e na confissão de pecados alcançamos favor da parte de Deus pelo sacrifício de Jesus. Também é um momento de louvarmos a Deus pelos seus maravilhosos feitos, e quem tem a experiência de andar com Deus tem muito para contar. Nas mínimas coisas, Deus cuida de nós, Ele é o nosso provedor, e Ele é quem nos revela o plano eterno que Ele mesmo traçou para as nossas vidas e nos coloca na jornada até a vida eterna. Ele nos coloca no êxodo rumo à terra que mana leite e mel. É nisso que nós cremos. E então, nessa jornada, nós temos o desafio de percebermos, entendermos os sinais do caminho. E a palavra, as Sagradas Escrituras, são fundamentais para nos ensinar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meditar nela, então, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. É o momento em que nós podemos ser observados, perscrutados, sondados, e aí então exortados, edificados, ensinados e consolados pela palavra, para que a nossa jornada seja eficaz. Eu te convido então a esse momento de forma rendida ao Senhor e ao mesmo tempo de forma disposta, com vontade plena de ouvir Deus falar através dos seus mensageiros. Né? Que Deus me dê graça de compartilhar com você nesta hora. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê capacidade espiritual para discernir a Tua vontade no texto em que vamos ler, na meditação que vamos fazer, e que tudo o que aprendermos, que seja para a glória do Teu nome, seja aplicado na nossa vida, e que nós possamos ser fortalecidos, renovados, sermos corrigidos e ensinados a viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Espírito Santo de Deus, dirige os nossos pensamentos e também faze com que entendamos a vontade de Deus. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. A vontade de Deus. No final, é isso que importa. Hoje eu quero compartilhar com vocês, a partir do texto de Mateus 7, versículos 7 e 8, e versículos 13 e 14, o tema A Porta Estreita. Nós estamos meditando a partir da perspectiva do livro O Peregrino. Temos usado ele para que, a partir dos personagens, dos lugares, da história, nós possamos refletir na palavra. Afinal de contas, o que John Bunyan estava fazendo quando escreveu esse livro, usando da alegoria que mais tarde tanto C.S. Lewis quanto Tolkien vão usar para escrever suas literaturas, e outros escritores, já no século XVII, John Bunyan, ele usa desta ferramenta para que ele possa alcançar o coração das pessoas. Parábolas. Jesus usou parábolas. E nós estamos pegando uma parábola do nosso tempo, podemos assim dizer, de um tempo próximo a nós. E com ela, buscando nas Escrituras o ensinamento do Senhor. Então, eu quero convidar você a ler o texto
E nós, neste momento, aprendemos um pouco mais do plano de Deus para as nossas vidas. Mateus 7, versículos 7 e 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E depois os versículos 13 e 14 desse texto, os versículos 13 e 14, eles vão dizer assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Bom, esse texto tem uma lição muito linda. Qualquer um dos das duas duplas de versículos que nós tomarmos, poderíamos falar por horas sobre ele. Mas o que nos interessa nesse momento, na perspectiva do que Deus tem nos colocado no coração, é pensar que, enquanto ser humanos, nós somos pecadores. Enquanto pecadores, podemos sim ter consciência de que somos pecadores, e quando temos o fardo do pecado pesa nos nossos ombros, e aí a história do peregrino nos faz todo sentido. Ou podemos ter a consciência cauterizada e não termos nenhuma percepção de pecado. A consciência cauterizada quando, de alguma maneira, os conceitos, as filosofias, quando os valores que recebemos na nossa formação, desde a mais tenra idade, nos mantém afastado da vontade de Deus. O que nos faz perceber a condição de seres humanos caídos desde Adão é a palavra de Deus. Por isso, na história do livro Peregrino, o cristão, esse personagem, ele tem no começo da sua jornada na mão um livro, que é a Bíblia, e na outra um fardo que ele segura nos ombros e que ele não consegue de jeito nenhum durante a jornada, até um certo ponto, se desfazer dele, e que ele pesa muito. Bom, nós precisamos discernir que todo e qualquer ser humano é, segundo diz Paulo em Romanos 3, pecador, porque todos pecaram e destituídos numa versão, ou carecem a outra, da glória de Deus. Estão afastados, alienados. E nós precisamos entender que, sob o pecado, o salário, o resultado disso é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, hoje eu te convido a pensar um pouco a partir daí, e que a jornada de um ser humano para se ver livre do fardo do pecado, se ver livre da condição de condenado à morte, porque todos estão sob essa condição, é uma jornada interessante e que perpassa por experiências interessantes, e se não atentarmos, poderemos ser afastados do único objetivo que muitas vezes nós temos, aqueles a quem as Sagradas Escrituras revelam quem é Deus e quem é o ser humano sem Deus. Essa pessoa pode ser afastada do plano de Deus. Então, sigamos à frente e aprendamos uma lição maravilhosa. Em primeiro lugar, eu quero te convidar a pensar sobre como o mundo se opõe à fé cristã ou ao cristianismo. Quando eu falo do mundo, eu não estou falando da estrutura física e material, mas eu estou falando dessa ordem montada, a presente ordem chamada de geração perversa, de geração corrupta, o mundo que jaz no maligno. E essa presente ordem, ela é formada pelas estruturas econômicas, políticas, estruturas religiosas, estruturas sociais e etc. É nesta ordem que nós estamos inseridos e vivendo. E o ser humano, que muitas vezes vive indiferente no meio desta ordem, ele já está afastado da fé que nos leva a crer que Deus existe, que Ele é galardoador, e o seu maior galardão é a vida eterna para nós, que passa pelo perdão dos pecados e da reconciliação com Ele.
Bom, quando nós olhamos para os personagens do texto do livro O Peregrino, o obstinado, ele é enviado juntamente com o volúvel para tentar demover o cristão da jornada que ele empreendeu, né, por orientação do evangelista até a porta estreita. Bom, primeiramente, a sua família, a família do cristão, gritava com ele para que ele não fosse nessa jornada. E essa jornada começou na vida dele a partir da leitura da Bíblia. Quando ele, ao ler, percebeu que ele estava condenado, né, morto em seus delitos e pecados. E o que lhe restava é uma expectação horrível do inferno. É isso que, de certa maneira, nós encontramos ao ouvir o Evangelho. O Evangelho é a boa nova de que Deus enviou Jesus para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas quem não crê já está condenado. A condenação é esta, que não creram no Filho unigênito de Deus. Se você consegue entender isso, você consegue perceber. Estar condenado é ter como destino final de toda a jornada da vida o lago que arde em fogo e enxofre. E nós não precisamos ter medo de falar disso, porque isso é um alerta para todo e qualquer ser humano. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, esse é o risco que você corre. Mas tem outros riscos também. Neste caso, ser demovido da sua ideia. Se o obstinado tivesse tido o seu intento alcançado, o cristão teria abandonado a sua jornada, mas ele estava convicto pelo que ele leu. O temor da morte, o temor da condenação faz ele correr para o portão estreito. Com o obstinado está volúvel. Volúvel é um personagem muito interessante, porque quando o obstinado percebe que não consegue convencer o cristão, ele volta. Mas o volúvel segue porque ele se sentiu influenciado pelo que disse o cristão, né, acerca da cidade santa, da vida eterna, do plano de Deus, que ele já estava entendendo nas Sagradas Escrituras. E aí, convencido naquele primeiro momento, o volúvel diz que vai seguir com ele. Mas aí eles se deparam com o pântano, né, do desânimo, que é o lugar onde estão os dejetos dessa ordem, né? Dejeto, o resultado, o resto da prática pecaminosa. Quantas vezes nós nos afogamos exatamente aí? Nesse lugar onde descuidadamente nós entramos, foi assim que aconteceu com eles. É uma mentira, é uma escolha de satisfação dos desejos da alma, né? Uma escolha de fazer a vontade da carne, como diz o apóstolo Paulo, e de repente nós vamos nos afundando, porque um abismo chama outro abismo. Quando o senhor volúvel cai nesse abismo, ele começa a se desesperar, e a tendência dele não é atravessar o abismo, né, o pântano, mas é voltar. Assim que ele pega de novo a beirada de onde ele veio, ele corre e vai embora e larga cristão. Bom, o senhor volúvel, ele é um símbolo para nós, daquela pessoa que recebe o evangelho, como diz lá em Mateus, né? Mateus ainda, capítulo 13, quando Jesus conta a parábola do semeador, no versículo 20, ele diz: o solo que foi semeado em solo, a semente que foi semeada em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E, meus queridos, quantas vezes as pessoas até dizem que querem sim ser salvos, querem sim ser perdoados, querem sim herdar a vida eterna, querem sim ter comunhão com Deus, mas não querem passar por nenhuma prova na vida. E o apóstolo Paulo diz que não nos veio tentação que não fosse humana, mas com ela Deus nos dá o livramento. Eu já falei e repito, a palavra tentação aqui nesse texto que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios é a mesma para a provação. Da perspectiva do olhar de Deus, Deus está nos colocando à prova para ver se a gente permanece firme na fé, fiel até a morte. No entanto, da perspectiva do inimigo das nossas almas, é uma cilada,
É o lugar onde a gente afunda e desiste. O cristão vai passar por muitas ciladas dessa. Nós precisamos estar atentos para não cairmos nestas ciladas. E também não vivermos a fé fácil. Aquela que, em qualquer circunstância, pensa em voltar atrás, sonha com as panelas do Egito, na linguagem do povo de Israel no Êxodo. O mundo se opõe à fé cristã e ao cristianismo, e existem muitas formas com que ele se opõe. Fique atento para você não cair nessa cilada. Segunda coisa que eu quero pensar com você é a convicção do pecado, que pode levar a um estado pior antes de melhorar. Calma, entenda o que eu quero dizer. Ao sair do poço do desânimo, sendo auxiliado pela pessoa, personagem chamado Auxílio, o cristão se coloca em marcha para o objetivo dele. Mas aí ele se encontra com uma pessoa chamada Sábio segundo o mundo. É interessante que Deus está sempre nos auxiliando no meio das nossas lutas, né? Não veio tentação que não fosse humana, mas Deus com ela providencia livramento. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o que nos ensina toda a verdade. Se nós nos apegarmos a Ele, Ele nos ajudará, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas a gente tem que continuar na jornada. Mas sempre haverá algo que vai tentar. Há sempre uma pedra no meio do caminho e a gente precisa estar discernindo e atento, discernindo os espíritos. O sábio segundo o mundo é um conselheiro, é alguém conhecedor da realidade do mundo, das coisas da vida. Vamos pensar quem nos traz perspectivas diferentes. O cristão é abordado, questionado. O sábio segundo o mundo mostra uma certa ojeriza pelo evangelista, diz que não é bem assim, que as coisas podem ser pensadas de outra maneira. Tomo muito cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas vêm com uma conversa bonita, muitas vezes a gente lê livros, a gente assiste filmes, participa de palestras, de debates, que tenta nos mostrar uma perspectiva que não nos leve para o caminho correto, o caminho que é estreito, que tenta nos dizer que é uma opção de ganhar as bem-aventuranças de Deus sem o compromisso exigido da aliança, sem os termos da aliança de Deus. E isso nós precisamos ter cuidado. O sábio segundo o mundo aponta para o cristão uma cidade, a cidade da moralidade, aponta para o cristão um personagem chamado legalidade e um outro urbanidade. E diz que se ele for até esses personagens neste lugar, ele não precisa carregar esse fardo que ele sente tão pesado, ele não precisa continuar nessa jornada, a coisa pode ser diferente. E cristão então vai se deparar com um lugar com uma montanha muito grande, a montanha chamada Sinai, e nesta montanha ele se sente oprimido, com medo, achando que ele vai morrer. E aí, mais uma vez, o evangelista aparece e aponta para ele que as coisas não são bem assim, que ele está no caminho errado. Ele se sente envergonhado, se arrepende e volta para o caminho estreito. Do que nós temos aqui que na palavra é muito claro? O caminho estreito, a porta estreita, ela não é fácil de ser alcançada. Dietrich Bonhoeffer, um pastor cristão da década de 40, que viveu o período da guerra, infelizmente morreu, nas mãos do Terceiro Reich. Dietrich Bonhoeffer, ele vai falar da graça barata e da graça preciosa no seu livro Discipulado. Nós precisamos pensar nessa graça preciosa. Ela tem um preço, ela custa o sangue de Jesus. Mas mais do que isso para nós, ela implica em aliança com Deus, em compromisso de fidelidade a Deus. Mas neste mundo, na presente ordem, o inimigo das nossas almas sempre terá um porta-voz, seja ele personagem, pessoa, seja ele uma filosofia, um ensino, seja ele uma fábula, talvez como essa do peregrino, mas numa perspectiva diferente, que tenta nos afastar de que nós temos que tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir. Meus queridos, nós precisamos estar atentos a isso, porque a fé não é vivida pela moralidade.
A moralidade faz parte da vida de fé. As obras fazem parte do novo nascimento, mas não é o meio pelo qual nós herdamos a salvação. Todos os caminhos no ditado levam a Roma, mas o que leva à salvação é Jesus. E a gente precisa discernir isso para não ficarmos tateando, correndo de um lado para o outro. Se a gente pensar no Sinai, o Sinai é o representante da lei. O que a lei traz para o ser humano? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, diz que a lei, ela identifica o pecado. A lei mostra que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, estamos debaixo da condenação. Por quê? Se você praticar a lei, diz Paulo em Gálatas, você vive, mas ninguém consegue praticar todos os ditames da lei. Não tem como nós, seres humanos, caídos por nós mesmos, garantirmos que nós vamos fazer a vontade de Deus, que nós vamos agradar a Deus, que vamos seguirem com fidelidade aos mandamentos ao Senhor, aos estatutos do Senhor. Porque há algo em nós que nos destoa, que nos puxa para baixo. Paulo diz que o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, sim, este faço, porque ele está dentro de mim. E nesse sentido eu sou um homem miserável. Por quê? Porque quem não pratica as obras da lei, maldito todo aquele que não pratica as obras da lei. Quem não pratica está debaixo de maldição. E a grande consequência disso é a morte eterna, é a condenação eterna. E muitas vezes as pessoas entram para a igreja, participam do rito do batismo e de todas as coisas, mas no final das contas continuam com o fardo pesado do pecado nos ombros, que é o fardo da culpa, e não conseguem se livrar porque estão tentando se esforçar por vontade própria, fazer o seu próprio caminho. Muitas religiões incentivam a isso. O cristianismo te incentiva a ir para a única solução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que nos leva à salvação é este. E ele é o caminho da porta estreita. Então, nós precisamos se agradar de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor, mas também precisamos servir ao Senhor. Veja só, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Preste atenção nisso. Terceira coisa, para a gente concluir, eu quero que você pense que o fracasso das boas obras é em fornecer o alívio. O fracasso das boas obras em fornecer o alívio. Que alívio? Alívio do peso do pecado. Eu nasci em pecado e o pecado me concebeu a minha mãe. O salário do pecado é a morte. Quem se entrega à prática do pecado é escravo do pecado. Como é que eu me livro disso? Bom, o evangelista vai apontar para o cristão algumas coisas. Ele vai dizer que o sábio segundo o mundo encaminhou o cristão para o caminho errado, primeiro ponto. Ele tentou implicar no coração do cristão, implantar, inocular ódio contra a cruz de Cristo. Por quê? Porque se ele leva para a moralidade, ele afasta do preço pago na cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem nós crermos e nos submetermos ao benefício do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus na cruz, nós não seremos perdoados, justificados, propiciados, ou seja, afastada a ira de Deus, e aí sim, então, ressuscitados com Cristo e experimentarmos a condição de filhos de Deus. Precisamos disso, mas os sábios segundo o mundo afasta o cristão da cruz de Cristo. Pelo contrário, colocam um sentimento de estou fazendo besteira. Não estamos. É preciso amar a mensagem da cruz. E ele então coloca o cristão no caminho da morte. Por quê? Sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo e qualquer um caminha para a morte. Todos aqueles que se apegam às obras para encontrar o benefício de Deus, não encontrará o benefício de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus.
A graça preciosa é para ser recebida com temor, tremor e reverência. É preciso celebrar que Deus nos ama e que Ele nos atrai com laços de amor, e a prova do amor de Deus é o sacrifício de Jesus. Bom, o evangelista aponta mais uma vez o caminho da porta estreita e cristão segue por ele. Ao chegar na porta estreita, ele encontra boa vontade, que quando ele bate, ele olha primeiro para cima, vê, né, que está escrito: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscais e acharei, pedir, pedi e abrir-se-vos-á. E ele bate e ele pede para que se abra. Há um poema bonito ali que ele fala, eu não vou ficar recitando porque o livro você pode ler, mas o que eu quero chamar a tua atenção, meu querido, nesta hora, é que a porta se abre. Portinhola, não um portãozinho estreito, portigo. É isso que Jesus nos diz aqui em Mateus. Ser cristão, ser seguidor, ser discípulo de Cristo exige compromisso, exige desafio, exige renúncia, exige fidelidade a Deus e à palavra de Deus. Jesus veio nos fazer entender que o plano de Deus, os mandamentos de Deus para serem vividos, eles vão exigir de nós que nós mortifiquemos a nossa carne, como diz Paulo, e santifiquemos a nossa vida no altar do Senhor. A porta estreita, ela nos leva a entrar e encontrar pastagem nos campos da vida eterna. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e encontrará pastagem. A porta estreita é Jesus. Sem Jesus não há salvação. Eu não sei como você vive, eu não sei como você experimenta a religião na qual você está inserido. Mas se nesta hora você traz culpa no seu coração, você está debaixo da montanha do Monte Sinai, talvez você tenha sido influenciado pelo Senhor sábio segundo o mundo, ou tenha de alguma maneira caído no poço, no atoleiro do desânimo. Eu quero dizer, a porta estreita é o caminho. Jesus é o caminho. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa da graça de Deus. Então, peça ao Senhor, continue na leitura da Bíblia, para que ela te mostre a luz do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu e você só entraremos na cidade santa pelas portas se tivermos as nossas vestes lavadas, banhadas no sangue do Cordeiro, que purifica e que perdoa. Porque somente Ele é o autor da nossa salvação. Venha para Jesus. Ele tem vida eterna, vida nova e abundante. Fique em Jesus. Ele tem vida eterna, vida nova e abundante para você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, faça com que essas verdades inunde o coração daqueles que creem e traga alegria da vida eterna, alegria da salvação. Aqueles que ainda estão indecisos, aqueles que estão trilhando por caminhos errados, dá a eles, Paizinho, discernimento. E agora a oportunidade, livra-os da opressão do maligno e dá-lhes a oportunidade de renderem-se ao Senhor Jesus e entrarem pela porta estreita para que possam encontrar o caminho da salvação e se verem livres da condenação do pecado. Peço a tua graça e a tua paz sobre cada família e cada vida, em nome de Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até a próxima. Deus abençoe.